Bom dia, gente. Bom dia, porque aqui são 8h35 da manhã de sexta-feira. Nós estamos na Nova Zelândia. Vocês podem ver, eu tô de pijama, de onesie. Eles chamam onesie. E eu tô na camper van. Nossa, gente. O que eu recebi de mensagem do pessoal pedindo desculpa se um dia eles me magoaram, qualquer coisa do tipo assim, não foi minha intenção. Realmente. O que eu quis explicar é exatamente basicamente o contrário, pra gente se colocar no calçado do outro, né? No shoes, como fala? Andar com os pés. Ah, não lembro. Nossa, mãe, não lembro. Bom, anyway. Mas assim, principalmente eu, como eu digo, né? Eu sou bem sensível a essas coisas. E é difícil pra mim entender como as pessoas não são. E eu sempre fui uma pessoa assim que me sentia, ficava muito chateada com pouca coisa, sabe? Ainda fico, pra falar a verdade. Mas o que eu falo é assim, as pessoas que são mais diretas, mais que não fazem rodeio, eu admiro muito. E porque só que assim, o que eu falo é que às vezes nós, né, os mimimis, a gente também tem que entender o lado deles, porque a minha irmã, até eu vou dar um exemplo da minha irmã. A minha irmã é uma pessoa que eu admiro muito, porque ela fala ali o que ela tem que falar. Eu faço rodeio, falo, vou pra lá e pra cá, sabe? Assim, sofro, tenho dor de coração, sabe? Quem já teve dor de coração? Eu tenho dor de coração, tenho dor de coração, não é nem dor no coração, é dor de coração. Então, assim, e ela não, ela simplesmente fala o que ela tem que falar e pronto, acabou. O que eu admiro muito. Então, assim, eu acho que as pessoas também, então, é esse lado. Eu quero ouvir o lado das pessoas. Então, o que eu vou fazer também, eu vou pedir para as pessoas, por exemplo, a minha irmã, gravar um vídeo falando o lado dela, sabe? Assim, porque eu olho um cenário e vejo uma coisa, ela olha o cenário e vê uma outra coisa totalmente diferente. E o jeito que ela expressa é diferente, entendeu? Então, assim, eu não tô falando que nem ontem eu falei do meu marido, né? Do Cal, do meu partner. Não é que eu quero mudar as pessoas, é que ele tá comigo, ele, né? Então, assim, o mesmo jeito que eu tenho que tentar entender como ele é, eu tenho que tentar mostrar pra ele como eu sou, pra gente poder funcionar, né? E eu tenho muitos amigos, assim, então, assim, é uma coisa que, tipo, sabe, assim, é isso que eu quero. Então, assim, o que eu vou fazer, eu vou pegar depoimento dessas pessoas também, pra ver o outro lado. Ah, e o que eu recebi de indireta no Instagram não tá fácil. Povo postando tirinhas, sabe? Foi bom, pelo menos assim, é uma coisa que saiu da zona de conforto. Eu fico feliz, sabe? Porque saiu da zona de conforto. E não sei se eu vou conseguir lidar com tudo isso, porque é muita coisa, né? Mas, pelo menos as pessoas saíram da zona de conforto. O que eu quero aqui não é julgar ninguém, ou falar quem é melhor, quem não é, ou nada. É entender, sabe? É ter mais empatia. É ter mais empatia pelas pessoas que são as sinceronas e ter mais empatias pelas pessoas que são as medrosas, que não falam, que ficam quietas, que sofrem caladas, sabe? Assim, é só isso. Então, na verdade, eu quero entender um pouco mais, sabe? Como é que funciona, como que a gente vê uma situação. E o que eu vou fazer também é assim, eu vou achar um vídeo de uma situação e eu vou pedir para uma pessoa que eu sei que é bem emotiva me falar sobre aquele vídeo, me descrever o que ela tá vendo, e uma pessoa que é mais sincera me descrever o que ela tá vendo. Então, assim, vocês vão ver a diferença que é o jeito da pessoa falar. E eu quero que a pessoa seja verdadeira, eu não quero que ela se limite, eu quero que ela fale do jeito que ela falaria no dia a dia, no cotidiano, sabe? Até porque é um jeito de entender as pessoas também, sabe? E eu acho. Mas é isso, gente. Eu até peço desculpa se eu chateei alguém ou alguma coisa, mas é mais assim, o jeito de falar, entendeu? Como a gente fala as coisas, é só isso. Até você sabe que eu tava falando com a minha prima ontem. Toda vez, eu tenho uma prima que a gente é muito unida. E toda vez que a gente conversava, ela tava fazendo uma dieta e ela falava pra mim assim,
Não toda vez que a gente conversava, mas ela fazia uma dieta. E aí ela falava pra mim assim, nossa, eu emagreci, agora eu tô com tantos quilos. E eu falava pra ela assim, eu pesava isso na minha gravidez. Eu falava sem... E eu engordei, tipo, 25 quilos na minha gravidez. Mas eu não falava na maldade, mas isso deixava ela muito triste. Porque era uma conquista que ela estava vindo me contar e eu simplesmente falava para ela: então, pois é, na minha gravidez eu pesava isso. Nunca fiz para magoá-la. E um dia, quando a gente estava conversando, aí ela falou isso para mim de uma forma sutil e eu peguei, sabe? Ela falou: não, sempre que eu falava para você que eu emagrecia, você me falava isso. Ela nunca me recriminou, e ela é uma pessoa que também não tem papo na língua, né? Mas ela nunca me recriminou, nunca falou nada. Só que eu fiquei muito triste. E aí no outro dia eu liguei para ela e pedi desculpa. Falei: me desculpa por ter feito isso, porque não foi minha intenção. E por muito tempo isso deixou ela muito magoada. E ela nunca me falou. Porque ela é uma pessoa também que nem eu, ela não quer magoar. Apesar que às vezes ela também não tem trava na língua, como eu disse. Ela é um pouco de cada, sabe? Os extremos. Mas é isso, entendeu? É isso que eu tô falando. Então, às vezes, que nem eu sou uma pessoa que, ao invés de chegar na outra e falar, olha, não faz isso porque tá me machucando, eu fico quieta. Eu fico quieta, eu fico quieta. E aí é onde eu fico doente, e aí é onde eu não quero, tem hora que eu nem quero ver a pessoa, eu me afasto. Então, assim, são coisas que você deveria chegar. E hoje eu já faço melhor. Eu chego na pessoa e falo assim, fulano, não faz isso. Tá me machucando, entendeu? Se você tiver que me falar alguma coisa, me fala dessa maneira. Eu sei que para você não faz sentido, mas para mim é assim que funciona. Então é isso, gente. E também assim, olha, se eu magoei alguém algum dia, que com certeza eu fiz, me desculpa, não foi minha intenção. O que eu tô tentando compartilhar aqui é as pequenas coisas do dia a dia que a gente não percebe, sabe? Outra coisa que eu vou falar. Eu trabalhava numa empresa grande, ganhava super bem aqui, graças a Deus, mas a gente decidiu voltar pro Brasil, mas por conta do coronavírus a gente ficou aqui. E eu não consigo ficar em casa. E eu não sei, a gente tá morando por enquanto na minha camper van. E eu pensei assim, eu vou arrumar alguma coisa para fazer. Arrumei uma limpeza de uma clínica. E eu sou uma pessoa muito prática, não sou organizada. Não entendo como organizada, porque eu sou uma pessoa totalmente desorganizada, mas eu sou uma pessoa muito prática. Então, assim, por exemplo, eu faço as coisas, até eu li uma coisa, eu acho que foi Steve Jobs que falou. Ele falou assim: as pessoas preguiçosas, olha só isso, né? Eu até li isso. Eu não sou preguiçosa, mas eu me identifiquei muito com aquilo. Ele falava assim: olhem para as pessoas preguiçosas, porque elas vão achar um jeito mais fácil de fazer tudo. E é verdade. Eu não sou preguiçosa, mas eu sou uma pessoa assim que se tem um jeito fácil de fazer, esse vai ser o jeito que eu vou fazer. Então, assim, por exemplo, eu organizei tudo para ficar mais fácil para eu fazer. Então, assim, ao invés de gastar 1h30 no serviço, eu gasto 30 minutos. E eu sou paga por 1h30, entendeu? Então, assim, e aí, quando eu cheguei lá, depois de alguns dias no trabalho, o pessoal falou pra mim assim, uma das enfermeiras falou pra mim assim: nossa, Cristina, você fez um ótimo trabalho. Você deixou a moça que trabalhava aqui com vergonha. E a moça que trabalha lá continua trabalhando lá, ela só tava fazendo um bico na limpeza. Calando. E aí, ela tava do meu lado, sabe? Aí eu peguei e falei pra ela assim, pra responder pra enfermeira, eu falei: olha, ela não deveria, porque foi ela que me ensinou. Se eu faço um bom trabalho, foi porque ela me ensinou como fazer um bom trabalho. Então, assim, veio o complemento a mim, que foi uma coisa bem legal, e veio uma coisa negativa pra outra pessoa, entendeu? Então, assim, tipo, são coisas que a gente pode parar ali, né? Não precisa, sabe? E aquela pessoa, ela é uma senhora, já de idade, e ela estava fazendo aquilo porque o marido dela tinha perdido o trabalho. Então, assim, ela trabalhava 8 horas por dia lá. Depois ela trabalhava 1h30 nesse lugar para depois ir para casa, sabe? Então, assim, ela estava exausta, sabe? Eu não sei se essa enfermeira sabe disso, você entendeu? Então, são coisas que que eu falo assim, a gente tem que ser um pouquinho mais sensível, sabe? Nas palavras. Mas é isso, gente. Olha, a minha intenção não foi, pelo contrário, a minha intenção não foi criticar ninguém, foi querer entender. Eu tô aqui para evoluir, sabe? Assim, tô na evolução, né? Então, então assim, ó, eu tô aqui para poder entender as pessoas melhor, tá bom? Só isso. Muito amor para vocês.